Queridos da paz do Senhor, estamos mais uma vez voltando para mais um vídeo aula, na qual estaremos falando agora na doutrina do servo, dando continuidade a esse trabalho, a essa matéria. Vamos estar falando hoje sobre 8 palavras gregas, né, que comportam todo o aglomerado no que diz respeito a servo no Novo Testamento. É importante a gente entender que no mundo grego, no mundo helênico, né, cada palavra ela tem uma série de informações que, por incrível que pareça, nosso idioma português, a nossa língua latina, ela não suporta, ela não comporta as informações contidas nos originais. Quando o tradutor ele foi fazer a tradução da Bíblia grega ou da Bíblia hebraica no seu idioma original para a nossa língua, né, ele fez a tradução, ele teve que escolher entre inúmeros significados, escolher um para que ele pudesse colocar na tradução que iria estar nas nossas mãos hoje. Por incrível que pareça, se você abre a tua Bíblia Sagrada e procura, de repente até usando uma ferramenta online ou de repente uma concordância bíblica, uma Bíblia de estudo e pesquisar sobre a palavra servo ou as suas variações, no caso serviço, servir, você vai encontrar inúmeros textos apontando para esta palavra. Agora, o que você não sabe é que por trás desta palavra, no grego, ela tem no mínimo 8 palavras diferentes. E cada palavra grega, ela tem um significado, ela tem um histórico, ela tem uma informação, ela tem raízes, tem variações, que na sua completude ela traz informações maravilhosas, informações espirituais grandiosas, que infelizmente a nossa Bíblia ela não tem o suporte, né, no nosso idioma para nos informar. E é por isso que nós estamos avançando diretamente hoje para os originais, para estar falando hoje sobre as 8 palavras gregas, sobre a palavra servo no Novo Testamento. Interessante que a primeira palavra que eu quero destacar aqui hoje é a palavra servo, mas no contexto pais. Pais é uma palavra séria, que é uma palavra que aponta para o servo, mas essa palavra, por incrível que pareça, ela tem uma conotação diretamente apontada para Jesus como servo, o servo fiel, o servo de Deus, o servo sofredor. E este servo, a Bíblia vai dizer que o Isaías, ele profetizou sobre Jesus, dizendo que ele era o servo sofredor. Isaías 53 vai mostrar como ele sofreu, a forma que ele sofreu, e Jesus, ele veio da forma de servo para nos mostrar o que é ser servo. É interessante que a palavra paz, ela, no seu significado, ela tem uma conotação de criança, né, de infante pequeno, e depois varia para servo, para ministro, né? E é importante dizer que não é contraditório, porque lá em Isaías 9, o próprio Isaías apontando para Jesus, ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Perceba que ele é um menino, ele é filho e ele é príncipe, mas ele vai continuar, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele tem muita informação para o menino, não é só um menino, ele é servo, mas ele é senhor, ele é rei, ele é príncipe, ele é governo, tudo está sobre os seus ombros. É importante a gente saber. Quando Jesus ele vai trazer essa informação, ele vai reler o texto de Isaías e vai dizer que isso estava se cumprindo nos seus dias. Jesus, ele parece como o servo fiel, e ele vai mostrar o que é ser servo, como servir, como se submeter, como se sujeitar. É interessante que em Filipenses vai dizer que, Paulo escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele se submeteu, né, e se colocou como servo, saiu da sua postura de Senhor, despiu-se da sua glória, e até ponto de morrer a morte de cruz. Jesus é servo, é este tipo de servo que nós temos que nos apropriar dos seus valores, nos apropriar das suas informações, para que a gente possa ter uma vida diferente aqui nessa terra. Vamos prosseguindo para outra palavra. Nós temos aí uma segunda palavra, que é a mais utilizada, que todos conhecem, a palavra doulos. Doulos é a palavra do servo, que aponta para o servo inferior. O servo, no caso, seria o servo dos servos, né? Se você observar, o servo numa casa, ele servia com toda a sua humildade. Era impossível um servo dizer não para o seu senhor. Interessante
que Jesus ele vai usar esse tipo de linguagem para mostrar aos seus discípulos o que é servir de verdade. Certa feita, ele vai lavar os pés dos discípulos e a Bíblia diz que Pedro fica um tanto quanto nervoso e não aceita, porque Pedro sabia o significado de doulos, que era o servo de baixa, né, o servo inferior, o servo indigno, aquele que era o servo dos servos, que lavaria os pés dos servos que entrasse ou saísse da casa. E Pedro não aceita. Interessante é que Jesus vai dizer, olha Pedro, o que eu faço agora você não vai entender, mas lá na frente você vai entender. E ele vai dizer, assim como eu vos dei de exemplo, façai vós também. E eu achei interessante que nós precisamos buscar essa postura do servo que está disposto a servir com submissão. Hoje nós estamos vivendo uma época que todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser servido, mas Jesus vai dizer, aquele que quiser ser o maior, servirá o menor. Meu Deus, uma terceira classificação de servo está numa palavra grega chamada terapon. É interessante que essa palavra ela só aparece uma vez no Novo Testamento, apontando para o próprio Moisés como o servo fiel que serviu toda a casa. E a palavra terapon, ela aponta para um servo doméstico. Só que esse servo que servia ao seu senhor, ele tinha no primeiro momento uma conotação de servo voluntário, porque numa certa feita Jesus vai mandar celebrar a ceia e a ordem que Jesus dá aos seus discípulos é o seguinte, olha, quando vocês entrarem na cidade e ver um homem carregando um canto de água nas costas, você segue ele, que ele vai vos mostrar aonde é o local que tem que celebrar a ceia. Interessante que este serviço de carregar água nas costas era só feito por mulheres. Homens não faziam, servos não faziam. Aquele servo estava fazendo um serviço voluntário. E Jesus está nos mostrando que para fazer a obra tem que ser voluntário, tem que estar sujeito a prestar serviço até aqueles que a gente acha que não deve servir, prestar, ou que a gente acha que não é cabível para nós. Jesus está dizendo, não, tem que fazer, se o servo for terapon, ele tem que fazer. O interessante é que a palavra terapon, ela vai variar e esse significado vai mudar um pouco também para o servo curador. É interessante que o terapon, ele tem uma conotação de cura, né? Daí vem as palavras terapeuta, terapia, e Jesus, uma certa feita, quando um certo homem, um romano, vai até ele, um centurião, e fala que o seu criado estava doente, a Bíblia diz que Jesus diz para ele o seguinte, eu irei curá-lo, e a palavra grega para curá-lo ali é terapon, é o servo que vai até onde está o enfermo, o servo que vai até o doente. Jesus, certa feita, disse, não há bálsamo em Israel? Não há cura? Por que o povo está padecendo? Então, por que tanta doença? Por que tanta dificuldade? Eu não constituí servos para curarem? Meu Deus, parece que Jesus ele vai abrir o assunto quando ele vai dizer o seguinte, necessita do médico são? Mas se o enfermo, eu não vim para os justos, mas para trazer os ímpios ao arrependimento, e que nós possamos hoje ser servos terapon, que não venham somente curar o corpo físico, mas curar também a alma. Interessante que esse servo, esse tipo de servo vai apontar para o presbítero, nós vamos ver mais à frente, porque quando Tiago vai dizer, se tiver alguém enfermo, chame o presbítero, ele ungirá com óleo. O presbítero é o obreiro responsável para orar pelos enfermos. É o óleo, irmão Júnior, que cura? Não. O óleo é o instrumento do obreiro. É o instrumento, mais a unção do obreiro que vai fazer a cura. Meu Deus, já tem gente entendendo. Dependendo do ministério, tem que estar apropriado, tem que estar engajado, tem que estar revestido de dons, dons de cura, para fazer um bom serviço. Não basta ser servo, tem que saber as variantes. Depois nós temos uma quarta variação, que é o diáconos. O diáconos todo mundo conhece como o obreiro da casa do Senhor. Interessante que o diácono ele vai muito mais além. Além de ele ser um servo, um ministro de Deus, ele é o responsável de ir até os necessitados, os doentes, né? Os que estão em dificuldade. Nos dias de Atos dos Apóstolos, quando houve um problema com as helênicas, com as viúvas gregas, os apóstolos mandaram separar no meio do povo 7 homens, por reputação, sabedoria e cheio do Espírito Santo, e colocou sobre esse importante negócio. Perceba que o diácono é o servo que faz um importante negócio. Que importante negócio é esse, meu irmão Júnior? Servir ir até o carente, o faminto, ir até o necessitado e
prover o essencial, prover aquilo que é importante para que ele não padeça, para que ele não venha a sentir fome, a sentir frio. E enfim, o diácono, ele vai muito além do obreiro da casa do Senhor, aquele que fica na porta, aquele que leva água, aquele que tira oferta e que leva a Santa Ceia. Para você não, ele tem um serviço de cunho social, um cunho de visita, aconselhamento, e a gente vai ver isso mais à frente na matéria do diácono. Nós temos agora uma quinta palavra, que é oiketes. Interessante que o oiketes é o servo doméstico, também numa camada de servo doméstico, porém ele é um servo superior, como se fosse um mordomo. Nos dias do Velho Testamento nós temos aí o próprio Eliezer, que foi o mordomo o servo fiel na casa de Moisés, de Abraão, que foi responsável para ir em Padã Arã buscar uma esposa para o seu filho. E a Bíblia diz que ele tinha tanta intimidade, ele tinha tanto acesso, que ele abarrotou 10 camelos com tudo que havia de mais precioso da casa do seu Senhor. Interessante que para ser servo oiketes, você tem que ter acesso a tudo do mais precioso que tem na casa do Senhor. É o que a gente chama hoje do servo dispenseiro, o dispenseiro de Deus. O dispenseiro é aquele que sabe o que tem na dispensa, é aquele que sabe o que tem e o que pode alimentar. Tem muita gente que quando prega vai dizer, Deus falou com alguém hoje. Não, Deus tem que falar com todo mundo. O dispenseiro, ele sabe na sua mensagem, na sua ministração, deixar Deus usá-lo para falar desde a criança até o velho, desde o porteiro até o pastor. Todo mundo sai alimentado, todo mundo sai avivado, todo mundo sai tendo encontro com Deus. Por quê? Porque o ministro oiketes, o servo oiketes, ele é o mordomo, ele é o dispenseiro, ele sabe o que tem na dispensa. Tem muita gente que só pega na Bíblia na hora que vai pregar, na hora que vai ensinar. E Deus hoje está requerendo de servos que tenham compromisso com a dispensa, compromisso com o céu, compromisso com as revelações do Espírito Santo. Para ser oiketes tem que ter acesso. Meu Deus, já tem gente aqui hoje que vai se apropriar das revelações espirituais para fazer uma grande obra. Nós temos uma outra palavra, uma sexta palavra, que é o operetas. Interessante que o operetas é um ministro diferencial. No mundo antigo, nós tínhamos vários tipos de escravos, mas esse escravo era um dos mais sofredores, porque o operetas era o remador de baixa categoria. É interessante que quando o império tinha um inimigo, e ele não queria matar esse homem, porque ele sabia que dependendo da função que ele exercesse contra o império, se eles matassem, ele acabaria virando um mártir. Não era interesse do império, daquele reino, que aquele homem morresse de uma forma gloriosa. Então o que eles faziam? Eles condenavam o camarada à morte. E qual era a morte, a condenação cruel desse servo? Era colocar ele num porão de um navio, de uma galeia, e ele tinha que remar durante anos, remar até morrer, remar até o esquecimento. O império colocava o homem ao esquecimento, ele era esquecido, ninguém mais via, ninguém mais sabia. Ele tinha que descer porões, descer as escadarias dos porões e remar, mantendo o ritmo e mantendo força, não podia parar. A toques de bigorna, a açoites, a pancadas. O servo, o oiketes, ele sofria nos porões do navio. Interessante que nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão dizendo, o tempo da exaltação chegou, estou subindo mais um degrau. Não, o servo, o ministro de Deus, o oiketes, ele não sobe degraus, ele desce e rema mantendo ritmo, mantendo força, em locais frios, locais fétidos, locais sujeitos à morte. O servo oiketes, ele ficava acorrentado no porão do navio, e aqueles navios eram navios de guerra. Se o navio naufragasse, por ele estar preso, acorrentado ali, ele era o primeiro a morrer. E tem muita gente que está deixando o barco afundar, o barco perder o ritmo e está correndo o risco de ser o primeiro a morrer. Tem muito líder, muito obreiro que está morrendo, muito ministério que está morrendo, porque os obreiros que estão ali na frente, que era para estar mantendo o ritmo com força e remando para fazer com que o barco chegue ao porto desejado, estão perdendo força, estão morrendo. Que Deus nos livre, que nós possamos nos apropriar da palavra certa e fazer uma grande obra para o Senhor.
Partindo agora para a final desse trabalho, desse estudo, nós temos duas palavras em diferencial que eu destaco. Nós temos o latrel e o liturgo. É como se fosse mais ou menos uma dialética. Por quê? Porque o latrel, ele é o obreiro, que ele trabalha por salário. Nós temos o servo salariado. E o leiturgos, o servo, que ele trabalha por conta própria. Como isso, irmão Júnior? Seria mais ou menos o seguinte: a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Isso nós temos plena convicção, e seria bom que os ministros da casa do Senhor, eles estivessem por conta de receber, para que eles pudessem dar o seu tempo total à obra, ao ensino da palavra, ao acompanhamento, né, pastoral, enfim. Hoje muitas das igrejas estão sendo negligenciosas neste assunto e têm deixado os obreiros parecendo ter necessidade. Isso é triste. Muitos obreiros missionários estão passando dificuldade em campo, muitos evangelistas que estão aí evangelizando às próprias custas. Por quê? Porque as instituições não estão preocupadas em abastecer, em cuidar dos seus obreiros. A Bíblia vai dizer: vai estar parada a boca, o boi que debulha? Não pode, tem que deixar, porque aquele que trabalha no campo tem que ser um dos primeiros a se alimentar. E tem muita gente que está sofrendo. O latrel é o obreiro, é o servo, que ele é o servo assalariado. Ele trabalha no ministério do templo. Essa palavra vai apontar diretamente para os sacerdotes, os homens que eram responsáveis para trazer a presença de Deus, para levar Deus ao povo, para trazer Deus para o povo, para ministrar na casa do Senhor. A Bíblia vai mostrar essa palavra muito ali no livro de Hebreus, apontando para o serviço sacerdotal. E nós temos ali a última palavra, que é leiturgos. Da palavra leiturgos vem liturgia, a palavra liturgia. Interessante que essa palavra aponta para o servo que trabalha às suas próprias custas. E eu botei na apostila a história do Zacarias, que ele, por ter de abastada idade, de avançada idade, ele não precisava mais ir ao templo, ele não precisava mais estar no templo, mas ele ia porque ele gostava, porque ele amava, porque ele queria estar fazendo e realizando o serviço do Senhor. Entretanto, ele estava trabalhando às próprias custas, porque uma vez que ele era cortado do rol dos obreiros, ele não era mais pago, ele não era mais assalariado, mas ele trabalhava. E hoje tem muita gente que, infelizmente, para cumprir ministério, principalmente o diaconato, que tem que ir nas casas, tem que fazer o acompanhamento das famílias, tem que observar, ver se a pessoa tem ou não, como é que está a dispensa, como é que está as contas. Você não vai deixar um membro da sua igreja com a luz cortada. Tem pastores que conseguem dormir e sabendo que tem membros que estão dormindo no escuro, sem comida, sem água. Meu Deus, mas o diácono, que é aquele que tem contato diretamente com os membros da igreja, quando ele sabe que uma pessoa está passando dificuldade e ele sabe que a sua instituição, onde ele reúne, onde ele congrega, não tem essa responsabilidade com o aparato de ajudar os irmãos, ou de repente uma ajuda social, muitas das vezes esse obreiro, esse servo, custeia e banca e ajuda, auxilia com o próprio salário, com o próprio dinheiro. E tem muita gente que é assim. Tem muito servo hoje que vai se identificar com o leiturgos, porque ele ministra, ele trabalha às próprias custas, ele tira do próprio bolso para ajudar os irmãos. É mais ou menos o que Jesus falou: quando fores ofertar, quando fores dar esmolas, que a mão direita não saiba que a mão esquerda não sabe o que tem na mão direita. E tem muita gente que vai se apropriar desta palavra, e vai se apropriar dessa palavra servo, e vai servir da mesma forma, vai servir dando, doando, servindo, compartilhando. É mais ou menos que a igreja primitiva, tinham tudo em comum, no partir do pão, na comunhão, não faltava nada, tudo o que um comia, o outro comia, o que um vestia, o outro vestia. Essa obra de Deus. E nós estamos aí falando hoje da palavra servo, a palavra o servo escravo. Nós temos informações, está tudo na apostila aí mais aprofundado. Eu não vou me aprofundar muito, vou deixar para os irmãos estarem estudando, e nós vamos estar mais à frente falando de outros assuntos, e vamos estar sempre voltando, porque não tem jeito. Então eu quero agradecer aos irmãos, e que os irmãos possam continuar estudando essas 8 palavras. 8 palavras a princípio, tem mais. A gente for buscar, a gente tem mais palavras. A palavra pais, dulos, terapon, diáconos, oiketes, operetas, latrel e leiturgos. Para quem achava que servo é só dulos, não, nós temos 8 palavras gregas
para servo, cada um com significado, cada um com uma revelação, um histórico, cada um com uma informação mais privilegiada com a outra, e que nós possamos nos apropriar dessas palavras e fazermos um bom serviço para o nosso Senhor, que nós possamos servir com qualidade e nós possamos servir aos homens e servir a Deus com força, com excelência, para que no seu tempo Ele venha nos abençoar e nós venhamos receber a paga do nosso trabalho aqui na terra. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar os irmãos, e eu agradeço por tudo que Deus tem nos feito, em nome de Jesus. Amém.